Eba, voltamos para a nossa última palestra. Vai acabar. Mas, enfim, ano que vem tem mais, viu, gente? Nós já estamos aqui pensando em 2024, vocês podem ter certeza disso. Mas, uma das coisas que eu gostaria só de colocar um lembretezinho para vocês, que eu tenho dois podcasts. Um que se chama A Hora do Tarô, que é pelo YouTube do Centro Cultural Esotérico, que eu recebo pessoas, a gente conversa, já estamos na segunda temporada, as pessoas falam as suas trajetórias, seus estudos, enfim, às vezes não é só tarô, é outras mancias e outros estudos também. E tem o Tarocast, que é pelo YouTube Tarocast ou pelo Spotify, que também é Tarocast, que eu faço, que é um projeto meu e do Ney Naif, que a gente fala sobre tarô e a gente, enfim, filosofa em cima dos arcanos e tudo mais. São dois podcasts bem interessantes, A Hora do Tarô e o Tarocast. Eu gostaria que vocês entrassem nas nossas redes, que aí vocês acompanham tudo isso. Bom, para fechar esse evento, para fechar com chave de ouro esse evento, nada mais, nada menos do que uma imperatriz para fechar esse evento, que se chama Elizabeth Nakata. Porque a Beth é uma pessoa assim, gostosa de ter por perto, é uma pessoa querida, é uma pessoa sempre que tem uma palavra amiga, que tem um incentivo. É assim, é um prazer, Elizabeth, estar aqui, Beth, com você. Hoje, fechando esse nosso evento, né? Conheço a Beth já há algum tempo, e já nós temos assim já uma afinidade, já, enfim, vimos muita coisa acontecer juntas, né? Já partilhamos de muitas coisas, né? E assim, é uma delícia ter você, e você é uma pessoa realmente assim que eu admiro extremamente, pela sua calma, pela sua postura, pela sua forma positiva de ser. Então, assim, é uma inspiração, tá? É uma inspiração para mim. Então, gente, uma inspiração só pode ser uma imperatriz, né? Já que a gente está aqui no evento falando de tarô, uma inspiração, é uma imperatriz, e ela traz aqui um tema muito interessante. Mas deixa eu apresentar a Beth Nakata, como eu a chamo, mas Elizabeth Nakata, jornalista, astróloga. Ela já colaborou com muitos projetos aqui da Gaia. O Robson inventa as coisas, chama a Beth, e a Beth fala: não, eu vou, e assim, sempre muito sorridente, muito querida, enfim. Ela é consteladora, é terapeuta com especialização em traumas e estresse e cabalista também, por isso que ela vai falar também de cabala hoje para gente. O tema é a árvore da vida e os contos de fada. Eu fiquei muito curiosa, porque eu quero saber como é que você vai associar essa árvore da vida com esses contos de fada. Mas, enfim, porque na árvore da vida tem tudo um pouco, né? E ela vai falar para a gente como se formou a árvore da vida da Cabala, ou Cabalá, enfim, tem gente que chama Cabalá, eu não sei se eu estou falando correto ou não, mas é Cabala ou Cabalá, acho que é dessa forma. Qual o significado das sefirotes que a compõem? Nesta palestra, essas perguntas serão respondidas e veremos como os contos de fadas e histórias que estão presentes na memória coletiva se conectam a cada Zefirá. Beth, a palavra é sua, a palestra vai ser com certeza deliciosa. Muito obrigada. Obrigada, Luísa, obrigada pelo convite. E é tão bom estar na Gaia, tanto fisicamente, presencialmente, quanto online, né? Uma energia assim que faz um quentinho no coração. Obrigada pelas palavras carinhosas e a recíproca é verdadeira. Você e Robson são duas pessoas que estão aqui no meu coração. Então, eu agradeço também a quem estiver aqui assistindo, mesmo quem veja depois, são todos bem-vindos, né? E eu vou conversar um pouquinho, então, contando sobre a árvore da vida. Tanto faz cabala, cabalá, o que importa é que é tudo a mesma coisa e a mesma palavra, não importa. Então, vamos conversar hoje sobre esses contos de fada. Então, eu convido vocês agora a se refestelarem aí onde estiverem e vamos ter um momento assim até mais lúdico, eu diria, e venham com o coração aberto, coração
e a mente também, né, abertos para vermos como é que essas coisas se conversam. Opa, o que que houve aqui? Uma confusãozinha. Tudo bem para quem é pisciano, essas coisas acontecem. Deixe-me ver aqui, vamos voltar. Aqui, aqui e pronto. Então, tá compartilhando aí para vocês ou não? Aqui para mim não, tá, João Márcio? Para você aí? Não, então pera um instantinho, a gente vai começar tudo Ainda não tá, não. bonitinho. Não, né? Hum. Então pera um instantinho só que eu vou aqui retomar aqui, aqui, compartilhar. Vamos novamente compartilhar. Ok, agora deve estar aparecendo, certo? Ok, ok. Ok, então vamos lá aprender ou ver, né, como é que foi a formação aqui da árvore da vida. Mudou aí para vocês, só para checar se está ok? Beleza. Então, no começo, nós temos Or. Or é o quê? É a luz, é tudo aquilo que existia, sempre existiu, existe, sempre existirá. Então, é essa energia do infinito é aquilo que tem a possibilidade de criar tudo. Criou-se a si mesmo e cria tudo. É chamado de primeira causa. Então, existia essa luz imensa e essa luz imensa tinha um desejo de compartilhar também, né? Toda essa alegria no compartilhar. Então, o que que Or produz? Cria um receptor. Esse é chamado de o receptor primordial. Primeira coisa que recebe toda essa fagulha de luz de Or. Então, é o primeiro efeito, e, primeiramente, esse receptor vai agradecer, tem a energia do agradecer ter sido criado. Só que, como essa fagulha veio de Or, que cria e compartilha, esse receptor também queria compartilhar, tinha dentro de si esse desejo. Só que o receptor não tinha a energia do criar coisas. Ele não poderia criar outros receptores. Então, vem aí esse impasse. Eu tenho o desejo de compartilhar, mas eu não posso compartilhar. Estou impedido porque eu não consigo criar nada. Então, esse receptor vem e ele, com toda a sua energia, começa a se contrair, ao ponto em que fica com toda a energia extremamente contraída, e algo então acontece com essa contração, que é uma explosão. E quando explode, é chamado então, né, dito na Kabbalah, que aconteceu Tzimtzum. Houve essa restrição da luz, essa contração, e aí então, a partir disso, se cria um espaço. Então, aquela energia de Or que estava no receptáculo, ela se despedaça. Ao se despedaçar, então vai criando matéria, espaço e tempo, e vai criando os mundos. Então a gente lembra o quê? Qual é a teoria que é a mais aceita da criação das coisas do universo? É a teoria do Big Bang. Então, quando a gente para pensar, fala, gente, né, há miles anos atrás, a Kabbalah já falava disso, já falava desse Big Bang. Então, o que que se cria? A árvore da vida. Então, nós temos essas esferas, no singular é Sefirá e no plural Sefirot. Então, são as esferas que são criadas
a partir dessa primeira de cima e aí vem descendo uma após outra por esses caminhos, até chegar aqui embaixo, em Malkuth. Malkuth é, digamos que é o planeta Terra, é o máximo da materialidade. Então, essa energia sutil ainda ali em cima vem se adensando até chegar na matéria. E aí, o que que acontecia? O mestre ou o rabino, há muito tempo atrás, vamos fazer uma imagem aqui, vamos criar a historinha. Então, imagine que há muito tempo atrás, quando se passava um conhecimento oral, onde não existia ainda essa transmissão do conhecimento escrito, esse rabino ele tinha os seus discípulos, que tinham que ser homens maiores de 40 anos e casados. Então, a gente tem uma aldeia, né, lá atrás, onde se reuniam, então, na hora da aula, o rabino, o rabi, o mestre, com os seus alunos se reuniam. E como só eles poderiam ter acesso ao conhecimento, o restante da aldeia se retirava para dentro das casas e se fechava. As mulheres, os que não eram, os homens que não eram discípulos e as crianças. E aí tinha aquele senhorzinho de longas barbas com a varetinha na mão, que era o mestre, e ele ia desenhando ali no chão de terra a árvore da vida e explicando, ensinando sobre cada uma dessas esferas. Quando terminava a aula, eles saíam e as pessoas podiam retomar a sua vida normalmente. As crianças vinham, olhavam aquele desenho no chão e elas brincavam. Então, quem aqui de vocês já pulou a amarelinha, já pulou a árvore da vida, porque olha só, nós temos 10 círculos, 10 esferas, são 10 casas, onde a gente começa daqui de baixo, de Malkuth, da terra, e aqui nós vamos pulando e o objetivo é chegar no céu, lá em cima, chegar nessa energia primordial de Or. Olha que bonito isso, né? E também nós temos a representação da árvore da vida na nossa árvore de Natal. Lá no alto tem estrela, tem Keter, tem esse or que desce essa luz dessa estrela, nós temos as bolinhas, que são as esferas, né, da árvore da vida. E aqui embaixo nós temos os presentes, que é a materialidade, o máximo de matéria. Então, aqui embaixo é em Malhut. Então, olha como essa simbologia, ela vem vindo, ela permeia até o nosso dia a dia, e agora vocês já sabem dessa origem. Aqui é só uma curiosidade, é a referência mais antiga que temos para a Árvore da Vida, que é de um livro de 1561 desse autor, onde ele coloca em letras hebraicas o nome de cada uma das esferas aqui. Então tem a Árvore da Vida representada apenas pelos nomes. Então vamos começar lá em cima com Keter. Keter é chamado, então, traduzido para coroa, que está lá no alto, e significa certeza, a certeza de que algo vai acontecer. Ali temos a onipresença e onipotência divinas, é onde surge toda a criação, é por onde, Keter, por onde a alma entra até chegar aqui em Malhut no corpo físico, a encarnação da alma, a existência de nossas vidas individuais. O conto aqui é a festa no céu. Então vamos imaginar, né, como é que foi lembrar que essa historiazinha, né? E agora, a partir desse momento, eu convido vocês a relembrarem as histórias que nós lemos e ouvimos na infância. Vamos voltar a ser crianças. Então ia ter uma festa no céu e, obviamente, só as aves foram convidadas porque elas poderiam voar até aquele salão lá no céu.
Mas o sapo, muito atrevido, ele queria ir também. E ele começa a falar para todo mundo: ah, porque eu ganhei um convite, porque eu vou. E as aves falavam assim: como? Você não tem asas? Ah, mas eu ganhei um convite e eu vou dar um jeito, eu estarei lá. Então, o que que ele faz? Traça uma estratégia, ele vai, na véspera da festa, ele vai conversar com o urubu e fica batendo papo à noite, um papo imenso, até que o urubu está cansado. Falou assim: ah, eu vou dormir. E ele se retira, se despedem. E o sapo então vai e entra, né, ali na casa do urubu, porque o urubu ia levar a sua viola para tocar na festa. E ele pula para dentro da viola, se esconde. Dia seguinte, o urubu acorda, passa o dia, está na hora de ir lá para a festa. E lá vai, ele pega a sua viola e vai. Quando chega no salão, ele coloca a viola encostada na parede, porque vai primeiro cumprimentar todo mundo e tal, depois vai tocar. Nesse instante, o sapo pula de dentro e começa a socializar. E todo mundo, mas como você está aqui, sapo? E é óbvio, né? Ele vai dando respostas dúbias, rindo e tal, e ninguém sabe como é que o sapo apareceu. Chega no final da festa. O sapo de novo se esconde dentro da viola e o urubu vai voltar para casa. Só que o urubu já tinha tomado todas, né? Então ele vem dando umas voltas, umas cambalhotas pelo céu. E em uma cambalhota, o sapo não conseguiu se segurar, ele cai de dentro da viola, se espatifa numa pedra em muitos pedaços. Então, aqui nós já fazemos analogia com aquela contrição, expansão em vários pedaços. E aí acabou o sapo, né, em pedacinhos. Só que Nossa Senhora, muito bondosa em sua infinita, né, generosidade, ela resolve juntar os pedacinhos do sapo e devolve a vida a ele. E é por isso que o sapo tem aquelas costas todas cheias, né? Parece que está cheio de retalho e de recortes. Tem um conto muito interessante da lenda Maori e que relata o nascimento do mundo para eles, né? Então tinha Coré, que era essa energia, essa luz imensa que existia antes de tudo. Então, Or e Coré, a mesma coisa. E essa luz então cria Ranginui, que é o Pai Céu, e Papatuanuco, que é a Mãe Terra. E vai e junta esses dois, um casal que se amava muito, muito, muito. Só que eles estavam sempre muito grudados, não tinha espaço entre um e outro. Desse amor nascem os filhos. Mas os filhos estavam presos aqui neste meio. E até que um dia um deles olha para os irmãos e fala: gente, a gente precisa sair para a luz, né? Precisamos ter nossas existências. E aí? E eles resolvem, então, decidem um deles começa a empurrar Ranginui, o paisel, para cima. E outro vai empurrando Papatuanu com a Mãe Terra para baixo. E eles se separam e esses filhos ganham vida. E um deles também começa, um dos filhos começa a criar as estrelas e tudo que existe no céu. Claro que eu estou contando isso assim bem resumido, você tendo alguma curiosidade, anota, dá um Google e vai ter essa história toda bonitinha, contando todos os detalhes. E eu trago isso para os nossos mitos, para as nossas histórias Hogwarts, né? Da saga do Harry Potter. Ali, Hogwarts também era algo meio que fora da Terra, né? E tinha toda a sede do conhecimento, tinha essas árvores que parecem árvores de Natal ali no refeitório, e é onde muitas coisas se criam. No Star Wars nós temos a força, né? Onde você tem tanto a sombra quanto a luz, tem todos os heróis, os anti-heróis, tem toda essa possibilidade de existência e de vida. Rohirrim é a sabedoria, o planeta ali é Urano, e falamos de uma autoanulação, não no sentido de que eu me anulo, baixa autoestima, mas no sentido de que aqui não há uma individualidade.
Em Rorimá, nós temos o caos criativo primordial. Então, essa Sefirá, a energia dela é de tudo que existiu, existe e ainda vai existir e sequer foi pensado pelo homem. Tudo isso está contido ali. Então, quando alguém tem um insight, é porque vem um flash de Rorimá, um eureka, e eu crio alguma coisa que ainda não existe, mas isso vem de Rorimá. Ela está no topo dessa coluna, então tem colunas, três colunas na árvore da vida. A da direita é a misericórdia, né? A coluna da misericórdia, da bondade equivalente ao lado direito do cérebro em Rorimá, que comanda a criatividade. Aqui nós também podemos colocar as cartas dos reis, né? Todos os naipes de reis. O conto é a galinha dos ovos de ouro. Então tinha um fazendeiro e um belo dia ele vai lá recolher, né, os ovos da galinha e quando ele chega tinha um único ovo, um ovo de ouro. E ele pega aquele ovo, vai mostrar para a mulher e fala: Olha, essa galinha deu um ovo de ouro, olha que maravilha. E ele então vai até o mercado, comercializa, consegue muito dinheiro e volta muito feliz, porque aí tinha uma folga ali na vidinha deles, que era uma vidinha apertada, mas muito feliz. No dia seguinte, novamente a galinha bota outro ovo de ouro. E assim vai sucedendo até que um dia ele fala: Uau! Se ela todo dia bota um único ovo, dentro dela deve ter um tesouro maravilhoso e de um valor incalculável. Então eu vou abrir essa galinha e ele corta a galinha. E aí tem só as vísceras. É uma galinha como qualquer outra, né? Ah, trazendo então para essa analogia, tinha essa fonte de criatividade imensa, que era um ovo por vez, uma ideia por vez. Só que quando essa ideia vem para essa realidade, ela se mostra simples como a realidade. Então, qualquer ideia criativa, uma novidade que vem, ela vai ter um aproveitamento na nossa vida material. É material como qualquer outra coisa, né? Às vezes vai indo, deixa de ser extraordinário, né? Porque aquela novidade vai se reproduzindo e passa a ser algo corriqueiro. Temos o alvo Dumbledore, que era o chefão de lá, né, de Hogwarts, e o alvo vem de albedo, né, daqueles estágios, né, alquímicos. Albedo é a purificação da matéria. Características dele: magia, sabedoria, liderança, bondade, um passado desconhecido. Então, quer dizer, diante disso, tem uma coisa assim que a gente não consegue abarcar no nosso mundo tridimensional. O Ioda, né? Pequenininho, era sabedoria, força, o poder, liderança, humildade. Ele era um mestre em combates com Zain. Zain é uma das letras do alfabeto hebraico que significa também espada. Então, é aquilo que perpassa, que vem de cima até embaixo e que tem um foco preciso. E o Ioda, ele é piquititico, né? O ioda também a gente associa com uma outra letra hebraica, que é essa vírgula, parece uma vírgulazinha que tem ali, que é o iud. Das 22 letras hebraicas, essa é a menorzinha. Então, dizemos que essa é a letra que tem menos matéria. Tem uma matéria, mas muito pequena. Então, ela é associada com um alto grau de espiritualidade. Biná é o entendimento, Saturno, entusiasmo, está no topo da coluna esquerda que fala do julgamento. Essa coluna é do julgamento, daquela que impõe limites. Falamos em lógica e raciocínio, então é o lado esquerdo do cérebro racional que comanda então nossa mão direita, nosso lado direito do corpo. Aqui nós colocamos as rainhas.
O conto Os Três Porquinhos, que todo mundo conhece, então aqui eu só vou citar o quê? A primeira e a segunda casas foram construídas sem muita estratégia. Então o lobo vem, sopra e derruba. É só na terceira casa, onde é uma base sólida, firme, saturnina, com os seus tijolos que o lobo assopra e não consegue derrubar, né? Então, em Saturno e em Binar, nós temos inclusive o feminino, diferente, né? Que na astrologia o Saturno a gente pensa em um dos significadores do pai. Aqui é o feminino porque dá forma dentro de si a algo que foi criado antes. Gênio da lâmpada, ele vai dar forma aos pedidos, aos pensamentos, né? De quem esfrega a lâmpada, ele sai e ele vai conceder os três pedidos. Estamos falando da terceira Sefirá. Ele tem a consciência das suas limitações, ele não pode conceder desejos, né? Realizar que sejam coisas ligadas à morte, que você vai matar alguém ou fazer mal a alguém. Então há um limite ali saturnino, era muito habilidoso. O Severo Snape, outro dos professores de lá de Hogwarts, muito inteligente, tinha habilidades mágicas e era muito calculista, estrategista, exatamente como Binar. Hesed é a Sefirá da bondade, misericórdia, planeta Júpiter, e fala de todo esse desejo de compartilhar, a generosidade jupiteriana, caridade são qualidades dessa Sefirá, pacificar contendas, né? Então, eu faço esse meio de campo entre opositores para que eles se entendam, né? A diplomacia, o estender a mão àqueles que são os necessitados. E fala muito de compartilhar. Eu compartilho o que, não tudo que eu tenho, porque eu preciso continuar compartilhando, mais uma parte daquilo para melhorar a vida do outro. Aqui nós falamos de vamos trazer uma parábola bíblica, que é a parábola dos talentos. Tinha um senhor, um grande fazendeiro, e ele tinha três servos, três empregados bem próximos a ele e ele vai sair em viagem. Então ele chama os três e diz assim: Olha, vou empreender uma longa viagem, eu confio em vocês, então eu vou conceder, né? Vou deixar com vocês uma parte do que eu tenho, dos talentos que eu tenho. E talento era uma moeda, era dinheiro, tinha um valor. Então eu vou dar alguns talentos para que vocês tomem conta. Para um deles, ele dá 5 talentos, para o outro, dois, e para o terceiro, ele dá 1 talento. E ele vai embora. Imediatamente, aquele que recebeu os 5, ele vai para o centro da vila e ali ele começa a negociar, negociar, negociar e ele transforma, então, aqueles talentos em 10. Ele consegue ganhar 10 talentos. Vai o segundo, faz a mesma coisa com seus dois e fica com 4 talentos. Aquele que ganhou um, ele chegou e falou assim: Nossa, o que que eu vou fazer? Ninguém pode pegar, é o único talento, né, que me foi confiado. Eu vou tomar conta disso. Para não ser roubado, não perder, ele abre, cava um buraco, coloca o talento ali dentro e fecha. O senhor chega, o patrão, e eles vão prestar contas. Aí o primeiro fala assim: Ah, então eu tenho aqui 10 talentos e eu devolvo então ao meu senhor 10 talentos. Aí o senhor fica muito contente: Ah, que maravilha, você é um ótimo funcionário, eu vou deixar os 10 talentos, agora são seus. A mesma coisa com aquele que trouxe 4. E esse que trouxe um fala assim: então, eu sei que o senhor é muito severo, e se eu perdesse esse talento aqui, eu me fosse roubado, eu seria castigado. Então, está aqui 1 talento. E o senhor diz assim: vai para longe de mim, você é um péssimo funcionário. Despede por justa causa e fale, pega o meu talento de volta, né?
Então, é bem isso, reset é o dar na medida em que a pessoa precisa, nunca mais ou nunca a menos. Qual é a personagem? A professora também de Hogwarts, a Minerva McGonagall, ela era super bem-humorada, ela era muito protetora e ela lidava, né, e ensinava com para aqueles pupilos, né, com muita generosidade, era muito bondosa, não era do castigo. O Obi-Wan Kenobi, ele também era um grande mestre, ele era um mentor de vários, mas ele vai acompanhar, então, de perto, né, o Luke, né, que era o seu discípulo principal, Gevurah. Julgamento, rigor, e aqui o planeta é Marte, fala em disciplina. Temos aqui a impaciência, a iniciativa, aquela medida certa, né? Imponho uma pena e eu faço com que essa pena seja cumprida na medida exata, né? E direciona toda aquela energia espiritual que veio de lá de cima para atingir metas. É como se Binar fosse um general e aqui, Gevurah são os soldados que pegam a estratégia, né, que aquele general criou e eles vão para o campo de batalha para colocar aquilo em prática, né, para vencer as batalhas. O conto é do rei Arthur, ele com 15 anos, então ele é consagrado, né, rei, e aí tem um ritual, uma festa anual, que é a festa do Gamo Rei. Essa festa do Gamo Rei, ele então vai se transformar no próprio Gamo Rei. É uma lenda muito linda, né, e muito comprida, eu vou fazer um recorte. E durante o ritual tem o acasalamento do Gamo Rei com sua consorte, que também é alguém, uma mulher. Então, um deveria desconhecer a identidade do outro. Nesse acasalamento é com a irmã dele, né? E ele não sabe, obviamente, né? A Morgana, mas a Morgana sabe, né? Ela posteriormente sabe que ela se acasalou com o irmão. Teve relação com o irmão, ok. E é após esse ritual do Gamo Rei que ele ganha, então, a espada famosa, Excalibur, né? E ele vai, então, para conquistar mundos, ele arregimenta, então, aqueles outros guerreiros, né, que são os cavaleiros da Távola Redonda, e quando eles estavam ali presentes, né, na távola, eram todos iguais. Então, ali o rei Arthur era um igual a todos os outros, né? Não tinha diferenciação. Sirius Black também era muito impulsivo, ele era destemido, né, e também leal, mas ele apronta umas coisas assim porque vai muito, né, por Marte, né, por essa energia de que eu quero combater, e é a tal história, né, o fazer primeiro e pensar depois. Tem essa dupla, o Han Solo e o Chewbacca, né? Então, o Han Solo, ele era também muito inteligente, ele era combativo, mas ele era meio imprudente, né? Quem lembra do filme aqui, ele se atirava em coisas que a gente fala, vixe, Maria, ele não vai conseguir isso, né? E era um excelente atirador, tinha uma mira maravilhosa, né? E o Chewbacca era aquele que era muito fiel ao Han Solo, mas que também era uma criatura muito habilidosa, mas que também era extremamente temperamental, meio mal-humorado, né? Qualquer coisa também partia para a briga. Tiferet é a única Sefirá que vocês estão vendo aqui pelo diagrama, é a única que tem caminhos para todas as outras, que se comunica com todas. Aqui nós estamos falando de meditação, contemplação da nossa essência. Aqui o planeta Sol, né? Por isso é a nossa essência. A gente brilha aqui e consegue acessar todas as outras, as energias de todas. É uma combinação
de harmonia e verdade. Está nessa coluna do meio, que é a coluna do equilíbrio, né? Então, ela faz o equilíbrio entre o dar e o receber, o compartilhar e o julgar. Aqui nós temos todas as histórias de heróis, todos os nossos heróis e os cavaleiros. O conto é do Rei Leão, né? Então tinha aquele leãozinho, né? Que ele estava destinado, né? A reinar, claro, só que tinha aquele embate entre o pai dele e entre o tio Scar, né? Que um era luz, o outro era sombra. Um era bondade e o outro era maldade. Que é hora de fazer um parênteses para dizer a vocês que tem a árvore da vida e essas esferas, quando vem uma energia densa e cobre, nós dizemos que são as cascas, e isso vai criando a árvore da morte. Não é, uma morte real, né? Mas é uma morte figurada, porque a luz fica presa ali. Então, esse Scar era essa luz de Tiferet, essa essência bondosa, essa essência brilhante, que vem essa energia e, por ambição, cobre. Harry Potter, né, inteligente, o nosso herói, astuto, leal, ele era um líder, né, e era muito amoroso também. E ele tinha, né, essa parte, ele era meio que híbrido, né, porque era filho de um trouxa, né, e de uma maga, de uma bruxa. Então, se a gente pensa na árvore da vida, nós temos aqui nessa coluna do meio, aqui embaixo nós temos Malhut, a terra, né, e aqui no alto nós temos Keter, né, que é este máximo de entrada da luz. Então, ele está ali neste meio pegando isso tudo. E o Luke Skywalker, né, que é o herói do Star Wars, que é muito empático, amoroso, compassivo, um líder também, e ele tinha essa humildade, ele tinha uma resiliência também muito grande. Chegamos em Netzach, e aqui o planeta é Vênus, falamos de vitória, de permanência. É a capacidade de estarmos no aqui e agora centrados todo tipo de relacionamento, relacionamentos afetivos, nossa relação com os nossos bens materiais, como nos relacionamos com o dinheiro e essa capacidade mesmo de permanecermos, de vencermos as limitações, estando firmes no nosso lugar, no nosso lugar de pertencimento. O conto é a Rapunzel. Tinha um casal que tinha sérios problemas financeiros, também bem humildes. Só que eles eram vizinhos de uma bruxa muito temida, muito má. E da casa deles, no segundo andar, eles tinham uma janela que dava para esse terreno vizinho da bruxa que tinha um jardim maravilhoso, que tinha frutas, que tinha um pomar. Esse casal queria muito ter filhos e não conseguiam. De repente, então, esta mulher engravida. E ela grávida, eles ficam muito felizes. E um dia ela olhando para a vizinha, né, de lá da janela, ela vê uma plantação com os rabanetes assim, fora de série. Ela olha aquilo, fica salivando e fala para o marido: Estou com desejo, eu preciso dos rabanetes. E o marido, não, ai, mas porque está lá no terreno da bruxa, eu não vou pedir, porque a bruxa não vai dar, etc. E ela insiste tanto que à noite ele coloca uma escada, pula um muro, rouba um punhado de rabanetes, vem para casa, entrega para a mulher, ela prepara um prato, come e se refestela. Dali a uns dias, de novo, ela pede os benditos rabanetes. E a história se repete, só que a bruxa flagra, né, o marido no momento do roubo. E ele fica morrendo de medo, né? E ela
vai soltar uma praga, vai amaldiçoar, e ele com muito medo fala: "Não, não me mate, não me amaldiçoe, a minha mulher está grávida". Ela fala: "Opa, peraí. Então eu não vou amaldiçoar você, nem rogar nenhuma praga, nem fazer nada de mal, mas quando nascer a criança você vai trazer para mim". E ele então acede com medo, né, de uma coisa pior. Nasceu a criança, era uma menina, Rapunzel, ele entrega para a bruxa constrói aquela torre altíssima, tem uma escadaria imensa lá no alto, um quartinho onde ela coloca essa criança, e é um quartinho trancado, né? E a bruxa, claro, todo dia vai lá, cuida da criança, a criança vai crescendo sozinha, uma menina linda, ninguém corta o cabelo dela, não deixava ir na cabeleireira, ela não fazia uma escova ou nada, então tem aquele cabelo imenso e ela trança. E para aliviar a sua solidão, ela já moça, ela cantava, tinha uma voz lindíssima, vem passando então um príncipe por ali, ouve, né, aquele canto da sereia, fica apaixonado pela voz e quer descobrir quem é, e ele fica ali embaixo, né, da torre e chama, e a Rapunzel sai. Quando sai, os dois se olham, aquele amor irresistível, paixão, e então ela joga sua trança. E ele vai subindo pela trança e se encontra com ela, e isso também vai se repetindo até que um dia ela inocentemente comenta alguma coisa com a bruxa, né? E fala desse príncipe. A bruxa fica ensandecida, pega Rapunzel, leva lá para o meio da floresta, bem longe, para ela ficar abandonada ali, sem saber, sem conseguir retornar. E o príncipe, quando vai chamá-la, é a bruxa que assoma à janela e fala para ele que ela foi castigada, e que acabou-se. E ele, então, muito triste, vai vagando pela terra, até que de repente reencontra Rapunzel e foram felizes para sempre, né? Então, eu falo desse relacionamento, dessa resiliência, eu permanecer quem eu sou, ser fiel ao meu amor. O Ron Weasley, né, então, de lá da turminha do Harry, ele não era tão corajoso, mas ele era muito amigo, muito fiel às suas relações. Então, quando precisavam da ajuda dele, aquela tal história: eu vou com medo, mas eu vou. E ele cumpria, então, o que lhe fosse destinado, né? Tinha essa atenção plena no que eu tenho que fazer, né? E o R2D2, essa fofura, né? Eu sou fã dele. Ele era, né? Tinha o seu companheirinho lá, né? O C3PO, e era uma dupla, e ele também era assistente de outras pessoas que precisassem dele. Ele estava ali sempre disponível, era companheiro, mas ele também conservava sua independência. Chegamos em Rod, falamos do planeta, que é o planeta Mercúrio. E é o refinamento. Mercúrio está associado muito com conhecimento, né? A transmissão de conhecimento. É o que eu conheço, eu repasso para os outros e na medida dos outros, né? Então, aqui, cada um de vocês que dá cursos, Luísa está dando o básico, né? Vai dar o curso de tarô, vem começando devagarzinho, dali de baixo, né? Ela não vai chegar falando já, né, dos naipes e tudo mais, porque existe uma progressão para passar o ensinamento de acordo com o que o seu aluno pode absorver. Aqui nós temos todos os mensageiros, os que levam, né, as mensagens. Aqui falamos da fama, e é da fama não no sentido de sermos famosos no mundo, mas de sermos reconhecidos pelo nosso conhecimento. Aqui o conto é a roupa nova do rei, porque às vezes podemos usar esse conhecimento quando tem aquela casca para enganar os outros, nas fake news, etc., tudo mais, né? Então, tinha um rei que era extremamente vaidoso e dois larápios, né, dois charlatães chegam no reino, ficam sabendo da história do rei, que ele era muito vaidoso e muito rico, e eles falam:
vamos dar um golpe nele. E eles começam a falar e vai se disseminando essa história de que eles eram tecelões super habilidosos e que tinham um tecido que era finíssimo, riquíssimo, especial e que só as pessoas muito sábias e inteligentes conseguiam visualizar esse tecido. A história chega no ouvido do rei, o rei vaidoso, né? Fala, eu quero uma roupa desse tecido, contrata os dois, promete, né? Pagar muito, eles cobraram muito alto, uma riqueza, uma fortuna, e eles então ficam em um quarto de lá do palácio para fabricar uma roupa maravilhosa para o rei. Isso vai passando o dia, aí o rei falava assim, quando é que isso fica pronto? Aí nunca que ficava pronto, aí um dia o rei fala para um de seus ministros, vai lá ver o que está acontecendo e me diga em que pé está essa costura. O ministro chega e os dois larápios fingindo, né, que estavam tecendo, que estavam costurando, e o ministro, obviamente, olha, não tem nada, né? Mas ele não queria passar o atestado de que era burro. E então, né, eles perguntam: olha, tá gostando da cor e o padrão do bordado? Ele, aham, sim, aham. E volta então para o rei e vai dizer para o rei, né? Ah, tá ficando muito lindo, ok. Enfim, chega o dia que eles vão vestir o rei. O rei se despe das suas vestes todas para colocar essa roupa linda. E óbvio que o rei também olha, não vê nada, não existe nada, mas também muito vaidoso, não quer passar o atestado de que sou incompetente, que sou burro. Então, ok, não, tá lindo, tá lindo. E ele vai desfilar diante dos seus súditos. E todo mundo já tinha na cabeça essa história de que se não visualizasse é porque era incompetente e burro. Então, todo mundo olha, vê o rei nu, mas fica assim, na sua, né? Faz de conta que eu tô vendo. E o rei desfilando garbosamente. Até que uma criança piquititica, né? Aquilo e fala: o rei está nu. E o rei realmente, né? Estava nu e as pessoas ouvem a criança e falam: bom, uma criança inocente só pode estar falando a verdade, né? E então tem aquela história que aí de repente todo mundo começa a realmente cair na real de que havia sido um grande engodo, né, de um Mercúrio safadinho que traçou, né, aquela história toda. A Hermione Granger, ela era muito séria, né? Era muito estudiosa, inteligentíssima e tinha uma mente muito lógica e racional. E o C3PO, ele era fluente em idiomas, né? Então também é algo né, desse Mercúrio que tem a facilidade de se comunicar em diversas línguas. E ele era muito tagarela, né? Ele falava por seus cotovelos por todas as suas juntas, né? E Esode fala de fundamento, de lua. Em Esode nós temos fertilidade, nós temos a família, que é essa nossa rede de proteção, né? É esse primeiro ensinamento, esse primeiro local que nos acolhe e que nos dá condições e subsídios para crescermos na vida e seguirmos enquanto adultos. Aqui é o vínculo mais poderoso entre dois seres humanos, estamos falando de fertilidade, onde se une o prazer espiritual e o prazer físico. Lá em Gevurá também nós temos sexualidade, nós temos também esse prazer físico, só que aqui é esse que vai constituir uma família. E o Conta da Branca de Neve, então todos sabemos que, né, ela quando chega naquela casa que está bagunçada, suja, né, está tudo ali revolto, porque tinham, né, os anõezinhos que eram todos meninos, rapazes, senhores, não cuidavam direito daquilo, não tinham tempo, e ela vai e limpa toda a casa
e limpa com alegria e vai fazer uma comidinha e coloca aquela comidinha para quando eles chegarem terem uma boa refeição. E é todo esse poder nutridor dela, né? Essa característica de amorosidade materna, né? De nutrição, que vai inclusive aquebrantar também até o coração do Zangado, que era aquele mais ranzinza. Temos como personagem o Rubeu Hagrid, né? Que vem também de um daqueles estágios, né, da alquimia, o rubedo, que é quando aquela matéria que foi trabalhada alquimicamente chega no estágio final, que é o da pedra filosofal. E ele também cozinhava lá na sua casa, recebia os meninos sempre, né, com uma refeição. Era muito emotivo, né? E essa pedra filosofal é esse bem maior que nós temos, que é a família, que vai nos dar essa base, esse fundamento, como eu disse, para o que vamos sair fazendo pela vida. E a princesa Leia, né, que também era muito gentil, ela era também bastante diplomática, né? E essa figura feminina forte que tem na saga toda. Chegamos finalmente aqui em Malhut, que é o reino, e são as escolhas que nós fazemos, a capacidade de escolher. É um potencial latente que vem desde lá de cima e que vai se concretizar, se materializar aqui. É a nossa existência neste mundo físico, a fisicalidade. São os nossos desejos básicos e necessidades básicas. Precisamos de comida, precisamos de vestimenta, então aqui nós vamos atrás de prover essas necessidades físicas. Aqui colocamos todas as musas das histórias e as princesas também. O conto é o João e o Pé de Feijão. Então, também era um menino que vivia com a sua mãe, viúva, extremamente carentes, só tinham uma vaca, e chegou um momento que eles não tinham mais nada para colocar na mesa de comida, estavam, né, a colheita tinha sido péssima, e a única saída era comercializar a vaca. E lá vai ele com essa vaca, que vai até o centro da vila para trocar por dinheiro. E no meio do caminho encontra um homem que fala: Mas eu tenho aqui um punhado de feijões que são feijões encantados. Com esses feijões você vai conseguir muita coisa." E ele então vai e troca a vaca por esse punhado de feijões. Volta para casa, levou uma bronca da mãe, né? Porque ela falou: Mas você trocou por isso? Isso daqui, nossa, uns feijões esquisitos, não dá nem para fazer, né, uma sopinha de feijão aqui para nós. Fica muito brava, dá uma bronca nele e joga então esses feijões no chão, na terra. E ele, de castigo, vai para o quarto e dorme. E quando ele acorda na janela, ele vê um tronco grande. Ele olha, vê que aquela árvore vai subindo e ele sai fora e vê que é um pé de feijão imenso que vai dar lá no céu. E ele, curioso, vai subindo, subindo, chega lá, tem uma porta gigantesca, né? Devia ser um castelo de lá de Itu, né? A gente daqui de São Paulo sabe, diz que Itu tudo é grande. Então era imenso e essa porta estava entreaberta. Ele conseguiu entrar e tudo era muito grande lá dentro. E enquanto ele está andando, né, por ali, vem uma mulher, uma gigante também, né? E ela olha, e fala: Mas que louco, quem é você que você está fazendo aqui? O meu marido, ele, quando pega algum humano, ele come. Então, é melhor você ir embora logo antes que ele te encontre. Mas ele conta, né, que está necessitado, não tem comida, tarará, conta a história toda. Ela fica com pena, prepara uma refeição para ele e também dá um pouquinho de comida. E ele, tudo bem, desce. Só que ele deu uma olhada e ele já viu que tinha algumas coisas valiosas ali. E é claro que o gigante sente o cheiro de carne humana, a mulher engana, esconde, tudo bem. Depois, quando acalma o marido, ele então vai embora, volta para casa, leva a comida.
Também tem uma galinha dos ovos de ouro lá e ele rouba essa galinha, né, o João, um dia, e assim ele vai pegando as riquezas, né, os tesouros que tinham lá, até que um dia ele, quando estava lá, ele vai roubar a harpa, era uma harpa encantada, né? E a harpa começa a gritar, né? Porque ela cantava, ela tocava, ela falava, mas, né? Quem me pegou não é meu dono. E ela fica, socorro, socorro. E então o gigante vem e ele começa a perseguir o menino, e o menino vai descendo, João, e o gigante vem atrás. E ele desce correndo e já pede para a mãe pegar um machado, e eles derrubam então este pé imenso, o gigante muito pesado cai e faz uma cratera e ele fica lá perdido no centro da Terra. Tem uma Sefirá, que é uma Sefirá que não se fala ainda dela, porque diz que ela ainda está desconhecida, que é Daat, ela fica logo abaixo de Keter, e ali eu coloco Plutão, porque eu falo muito dessa individuação, se a alma desce direto, passa por Da'at e vem a individuação, onde você chega agora em Tiferet, que é o Sol, a sua essência, né? E vem aqui, passa por Yesod pela família e se corporifica em Malhut. Ela é dita como sendo esse rosto invisível de Keter, de onde ainda não se sabe muito. Na árvore da vida, nós também podemos colocar nos 22 caminhos. 5 minutinhos, Beth. Opa, já estou no final, deu tempo. Então, temos em cada caminho um dos arcanos, né? Dos arcanos maiores aí, tá? Na árvore da vida, quem conhece, com certeza deve ter alguém aí que já faz ah, essa ligação, não é? E aqui, então, eu mais uma vez agradeço vocês, agradeço quem ficou aqui assistindo, um beijo para todos e fico aqui mais uma vez muito feliz, né, de poder ter contribuído um pouquinho ou participado deste evento. Grata. Eu que agradeço. Nossa, que momento lindo, né? Nós tivemos uma aula de cabala em forma de história, né? Um momento lúdico onde a gente realmente pôde conhecer um monte das, vamos dizer, dos princípios, né? Da cabala, das sefiras, né? Das sefirotes, enfim. Mas através do quê? De contos, né? Eu estava até vendo aqui que o pessoal está falando palestra maravilhosa. Aí a Rosana falou: Ah, eu lembro até da música lá da primeira história que você contou, que era o urubu com o sapo, e tal. Eu tinha um disquinho colorido que a gente tocava, né, dessa historinha. Mas enfim. Você é um ser de luz, tem a Emily que está escrevendo. Incrível, gratidão pelo evento. Nós só podíamos ter terminado realmente esse evento com você, que é uma imperatriz. Eu quero aqui deixar, a gente está encerrando, o Robson apareceu agora também, Eu mas sempre tô aqui. é, mas você assistiu o tempo todo. A gente está encerrando agora e agradecendo a participação de todos, os que tiveram com a gente o dia todo, que assistiram algumas palestras, que vão estar assistindo posteriormente. Muitíssimo obrigado. Reforçar realmente que o Centro Cultural Esotérico e a Gaia têm um compromisso com o conhecimento, então por isso que a gente fala tanto, gente, vai conhecer. E olha esses palestrantes todos que passaram, desde José Roberval, Diva, João Márcio, Eloy, Mariana, Beth. Por que que eles falam com tanta propriedade? Porque eles conhecem do que eles estão falando, eles foram atrás disso. Então, gente, se comprometer com conhecimento é expandir realmente a sua consciência, entender do que está falando e não só receber informação. Vai buscar, mergulha. Todas as pessoas que passaram por aqui, com certeza mergulharam dentro das suas curiosidades, dentro das suas atividades, do seu fazer. Então, gente, muito obrigado. Eu só quero lembrar
que nós temos um congresso internacional de tarô, que é organizado pelo Ney, que começa agora dia 2 de agosto, vai até o dia 9. Dia 6 às 20 horas eu vou estar fazendo a minha palestra. Então, quem não fez inscrição, faça, é importante. Quanto mais a gente tiver junto, mais a gente reconhece, mais a gente se conhece e mais a gente consegue fazer com que a força da categoria, né, a nossa categoria seja mais forte. Então, eu vou estar lá também, vai ser uma palestra online, e eu vou agradecer desde já quem tem gente já falando, vou estar lá, então a gente vai se encontrar. Mas muito obrigado. Nós terminamos agora a nossa oracular, terceiro encontro de artes esotéricas, já pensando em 2026, agradecendo todos os palestrantes por ter aceito o nosso convite, e fica aí o convite para o ano que vem já. Robson, quer falar alguma coisa? Eu vou falar assim, né? Hum. Beth, sempre bom ter você aqui na Gaia, no Centro Cultural Esotérico agora também. A Beth é especialista em encerrar evento. Nós temos que colocar no fim do evento para poder fazer brilhantemente. Teve astrológico ano passado, a última palestra também, brilhante também. Sempre agradecendo você. Zé Roberval, brilhante, professor da Gaia, da Centro Cultural também. Diva, a Diva é minha radiestesista pessoal, né? Então, curtiu muito ela. João Márcio, meu fiel escudeiro, por aqui também. Eloy, eu achei brilhante a loteria mexicana. Quero até saber mais sobre isso. Mariana, querida, também do México para o São Paulo, vai fazer a sua vivência semana que vem. E Beth, querida, sempre bom ter você por perto, né? Sempre bom. E minha mulher Luísa tem por aqui, está ótima, então muito obrigado por tudo. Ah, e já convocando vocês, convocando. Nós vamos ter no final do mês, dia 27 de julho, a Jornada da Astrologia, também, que vai ser, tema vai ser especializações em astrologia. Dia 27, vão receber os avisos, certamente. Beijo grande para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Só, E mais, Só colocando que no dia 27 também é online, também é pelo Simpla, né? As estimada inscrições, Astro, né? Que é a Jornada de Astrologia, que também é um evento para todo mundo também participar. Gente, acabamos lindamente, né? Bom, eu falei que hoje é um dia a gente nem dorme, de tanto que a gente vai ficar pensando, refletindo sobre tudo que a gente escutou. Mas, assim, muito obrigado por vocês. Obrigado, Beth. Obrigado, Robson. Obrigado a todos os palestrantes. Obrigado a todo mundo que participou. Até o ano que vem, se Deus quiser, que vai ser o nosso quarto encontro de artes esotéricas, que vai ser novamente a oracular, mais ou menos por esse período. Beijo grande para vocês. Até mais, gente. Até. Fiquem com Deus. Muito obrigada.